E é o primeiro tema da entrevista desta noite com o Presidente do Chega, deputado na Assembleia da República e candidato às eleições presidenciais, André Ventura, que está connosco. Muito obrigado, André Ventura, por ter aceitado o nosso convite. Fomos todos apanhados de surpresa por este pedido do Tribunal Constitucional para ser ouvido sobre o Orçamento do Estado. Faz a mínima ideia daquilo que se trata? Boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje na NAU. Não faço, sinceramente. Vou dizer o que eu imagino. De facto, hoje, o deputado que acabámos de ver aqui na vossa peça informou-me durante a tarde que tinha havido um pedido do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional para ser ouvido a propósito do orçamento, que é o que faz sentido no Parlamento. O que é que eu imagino que seja? Que isto tenha a ver com os meios do Tribunal Constitucional. Portanto, quer ser ouvido sobre o orçamento do próprio Tribunal Constitucional. Deve ser provavelmente sobre os próprios meios que o orçamento adjudica todos os anos à função do Tribunal Constitucional, que, como todas as funções do Estado, têm que ser orçamentadas. A única coisa que acho, e portanto talvez fosse interessante ouvir o Presidente do Tribunal Constitucional, o professor José João Abrantes, é porque hoje era o último dia de submeter propostas. Aliás, o Chega foi o partido que mais propostas de alteração submeteu, mais de 600 propostas de Orçamento de Estado de alteração. Portanto, já não dá para colocar mais propostas de Orçamento de Estado. Portanto, mesmo que venha uma questão relevante, elas já não podem ser incluídas agora. Portanto, das duas, uma. Ou é apenas a anotação de uma preocupação, e isso, enfim, não é muito comum, mas é legítimo, ou trata-se de alguma questão mais relevante e mais importante. Temos que ver o que é. O Chega manifestou desde logo, como faz com todos os órgãos do Estado, manifestou desde logo a abertura para uma reunião no Parlamento. Logo saberemos do que se trata. Mais de 600 propostas. 602. Chega não tem receio de desvirtuar o orçamento. O Ministro pediu para que a margem que tem de excedente não fosse, de alguma forma, posta em causa. Nem todas as 602 propostas, é trabalho, deixa-me dizer isto é trabalho afincado dos deputados, do grupo de assessores, é trabalho em prol do país, pode-se concordar ou não, mas é trabalho. Chega é de longe o partido que mais propostas apresentou para melhorar o Orçamento do Estado. Qual é a mais importante para si? Há várias. Há uma delas que tem sido talvez mais simbólica, que para nós é fundamental, que tem a ver com os combustíveis. Eu vou voltar a dizer isto. Eu não aceito o aumento do preço dos combustíveis, dos impostos sobre os combustíveis ou a diminuição do desconto, sobre os combustíveis. Não aceito porque não vale de nada estarmos a diminuir o IRC se aumentarmos os custos das empresas nos combustíveis. E isto é uma preocupação que me tem sido transmitida por setores empresariais, por associações representativas, por empresas, que é, sobretudo as que estão no interior do país e longe de Lisboa, que é que vale descerem-nos um ponto o IRC se nos aumentam, quando as nossas carrinhas, carros, transportes tiverem que ir abastecer, vão pagar o dobro ou o triplo. Esta é uma questão que eu gostava mesmo que o Governo... Está ao lado que o Partido Socialista esteja O Partido Socialista não está, por razões que eu não vai votar, já sabemos que não vai votar. O Partido Socialista alega razões ambientais e de natureza europeia. Treta, francamente. Espanha ainda agora... E Espanha tem um governo socialista, atenção. O Primeiro-Ministro até me disse isso durante o debate parlamentar. Espanha até tem um governo socialista com o qual eu estou na outra margem, com o qual eu discordo em quase tudo. E que, aliás, é um péssimo exemplo de corrupção na Europa. Mas Espanha recebeu a mesma indicação que nós e disse, não, meus senhores, nós não vamos descer o apoio aos combustíveis. O que é que vai acontecer em Portugal? É que nós vamos ter uma diminuição do desconto sobre os combustíveis e isto vai ter um efeito pernicioso sobre a nossa concorrência com Espanha. Espanha já tem taxas de juros mais baixas, ou seja, os nossos empresários já pagam mais quando têm que ir buscar dinheiro ao banco para se financiar, etc. Espanha tem impostos mais baixos. Tu já foste certamente a um restaurante em Espanha, eu também já fui, o IVA é de 10%. Cá pagamos 23%. Em Portugal, 55% dos impostos dos combustíveis é impostos. Em Espanha, se não me engano, é 20 e tal %. Assim não dá, quer dizer, assim não é possível. Eu gostaria de saber se o Chega, assim do seu lado, está disposto a votar favoravelmente as propostas do PS relativamente às pensões, tornar o bónus suplementar permanente e ainda a abolição de mais algumas portagens. Como aconteceu no passado com Pedro Nuno Santos. Isto tem que ser ao contrário. O Chega é o maior partido do Parlamento a seguir ao Governo. E, portanto, o PS é que tem que dizer se vota com o Chega ou não o Chega com o PS. O Chega meteu primeiras propostas, o Chega é o maior partido do Parlamento neste momento na oposição, o PS é que tem que dizer se vai votar a nossa subida de pensões ou se vai votar as nossas portagens. O Chega foi o primeiro partido a querer. E nós não somos irrealistas, nós não temos uma proposta a dizer assim, acabe-se já com tudo o que é portagem em todo o lado. Não, nós acabámos com algumas portagens. Já aconteceu no passado, Chega a votar favoravelmente propostas do mesmo género do PS. Com certeza, e o PS do Chega. Falo-ia novamente. Aqui a questão é, o Chega defende o fim de algumas portagens e foi o Chega que conseguiu o fim de algumas portagens. Hoje os algarvios, por exemplo, mas também as pessoas no interior do país, na Beira Baixa,
etc., estão muito agradecidas ao Chega ter acabado com as portagens, porque as portagens eram uma injustiça de quem já pagou 10 vezes a mesma estrada. E o Chega votou ao lado do Partido Socialista? O Chega fez o que fez sempre. O Chega estão agradecidos ao Chega? Estão agradecidos ao Chega, foi o Chega que viabilizou. Ou seja, o Chega nunca se preocupou. Se a proposta é do PCP, do PS, da Iniciativa Liberal, o Chega faz o que é melhor para o país. Olha, ainda hoje eu pude ver isso em relação aos acordos de governação nas câmaras municipais. O caso de Sintra, que vocês noticiaram aqui, estava a acompanhar isso durante a tarde também. Nós temos divergências, e muito grandes, com o PSD. Provavelmente os maiores debates no Parlamento têm sido com o PSD, entre o Chega e o PSD. Hoje colocava-se uma questão. Se em Sintra, o segundo maior concelho do país, há dois grandes partidos, o PSD e o Chega, e o PS como, digamos assim, terceiro polo, o Chega e o PSD iam conseguir ou não ultrapassar divergências e ser sensatos para dar um governo aos interesses. E conseguimos. Eu sempre fiz isso na minha vida. A preocupação não é se é o Bloco, se é o PCP, se é o... É porque é bom para o país ou não é? É bom para a população ou não é? Neste caso, se houver propostas, sejam do PS, do PCP, da Iniciativa Liberal, se for no sentido de diminuir as portagens que temos, de aumentar pensões, de garantir o corte em despesas que o Estado tem, supérfluas. Deixa-me só, Pedro, se me permitires dizer isto, eu hoje estive numa conferência em Serralves, enfim, de um jornal da concorrência, mas uma questão económica que era o jornal Eco, e todos os candidatos presidenciais lá estiveram. E eu tive a oportunidade de dizer uma coisa que chocou muita gente que lá estava, que é, se sabiam que o orçamento da saúde, todos os anos, o da saúde, todos os anos, supera em 1.000 milhões o desperdício e a fraude. Ou seja, se todos os anos no que gastamos na saúde, 1.000 milhões é fraude e desperdício. E essa era uma das suas propostas para isto é uma das coisas que queremos mudar. Ou seja, eu preferia que não se crescesse o desconto dos combustíveis e que se cortasse na desperdício e na fraude. Como é que resolveria esta crise que se avizinha com uma ameaça dos médicos tarefeiros de pararem as urgências dos hospitais? Eu acho que este é um problema muito sério, porque nós já temos um... O Governo prometeu-nos resolver este problema em 60 dias, depois em 3 meses, depois em 6 meses, e falhou. A verdade é essa, falhou. Nós continuamos com urgências fechadas, sobretudo na obstetrícia. Há momentos em que metade do país tem as urgências fechadas. Isto é tipo terceiro mundo, é de país de terceiro mundo, isto não é aceitável. E há momentos também, como tem acontecido, eu até disse 60. Mas neste caso concreto, os médicos tarefeiros, a razão está de que lado do Governo ou dos médicos? Nós tivemos este ano, eu até pensava que o número era este, 60 bebés que nasceram fora de uma maternidade. Disseram ontem que o número é muito superior e pode chegar a 154. Eu não sei se em países do terceiro mundo há 154 bebés que nascem fora das maternidades. Portanto, nós estamos a ficar ao nível do terceiro mundo na saúde. Porém, um candidato como eu não basta dizer, tem que dizer o que é que também quer fazer diferente e como é que isto se poderia resolver. E é isso que eu acho que é o meu papel. Eu acho que nós temos um problema na saúde sério que não tem só que ver com despejar dinheiro, tem que ver com o modelo de gestão que temos da saúde. E este modelo de gestão foi no sentido sempre de ir aglomerando e aumentando o número de infraestruturas, de estruturas, etc., como a direção executiva do SNS. É um erro e não servem para nada. Mas isso resolveria o problema dos tarefeiros e das urgências? Não, não resolveria. Qual é o problema? É que o SNS tornou-se... Hoje, os profissionais do SNS estão esgotados, todos, enfermeiros, auxiliares, médicos, estão esgotados, sentem que o trabalho não lhes é recompensado, que se matam a trabalhar, são agredidos nas urgências, são maltratados muitas vezes e sentem que não vale de nada. Que no setor privado ou no setor cooperativo ou social ganham o dobro, têm menos horas de trabalho e não têm metade das chatices que têm que lidar no Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que a maioria dos nossos espectadores está a par do contexto daquilo que se passa hoje em dia no SNS. O que é que nós temos que fazer? Mas eu queria perceber exatamente. O que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer nós temos que ter um novo modelo de gestão da saúde e isso não basta dizer que precisamos de um pacto para a saúde. Aí o António José Seguro tem razão. Eu até estou nos antípodas dele, mas quer dizer, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa vir dizer ao fim de 10 anos que acha que deve haver um pacto para a saúde. Pedro, isso não é verdade. Eu também acho. Mostrar as notícias. É verdade que o António José Seguro disse isto hoje, disse não é? Isso, mas olha, está aqui. Jornal Médico, 13 de novembro de 2017. Marcelo Rebelo de Sousa defende Pedro, mas era o que eu ia dizer. Um pacto para a saúde em Portugal. O que é que mudou? Portanto, ele defendeu, mas o que é que isso mudou? Nada. Quer dizer... O que está a dizer é que, tal como disse o António José Seguro, é que o Presidente depois não tomou nenhuma iniciativa prática. Nada, zero. Ou seja, ao fim de 10 anos, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa diz-nos assim, tem que haver um consenso para a saúde, mas não diz qual, nem como, nem o que é que ele como Presidente tem de ver se o consenso. Lá está, os governos devem ouvir o Presidente e aí, sim... Mas essa é a diferença de mim para os outros candidatos. Eu não tenho a dúvida do pacto que é que nós precisamos em Portugal para a saúde. Eu não vou dizer assim, precisamos de um pacto qual, decidam vocês. Não, eu sei qual é o pacto. O pacto é este. É sermos capazes de isentar de trabalho o IRS sobre o trabalho suplementar de médicos, enfermeiros e auxiliares na saúde. Isso era uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo. Porque hoje um médico, um enfermeiro, um auxiliar na saúde sente que se trabalhar mais 10 horas, 15 ou 20 é a mesma coisa.
ganha o mesmo ou menos ainda, porque aumenta-lhe as taxas de IRS e ganha menos. Isentar o trabalho suplementar na saúde era uma questão decisiva e não tem assim tanto impacto orçamental, já devia ter sido feito. 1. 2. Nós temos que exigir aos imigrantes que cheguem a um seguro de saúde. Eu sei que isto vai doer a muita gente e custa a muita gente, mas isto é mesmo assim. Nós tínhamos 10 milhões de pessoas. Os imigrantes que trabalham vão descontar. A questão é que têm que ter um seguro de saúde. Mas vão descontar quando chegaram agora, há 6 meses. Nós estamos a descontar há 20 anos. É uma coisa diferente, não é? Eles chegaram agora e estão a pagar há 6 meses. Os que pagaram, há uns que ainda não pagaram nada. Então defendo que eles tenham um seguro de saúde durante quanto tempo? É evidente, porque têm que ter um seguro de saúde quando chegam. E têm que ter um seguro de saúde que cubra nos próximos anos, nos primeiros 5 anos, as despesas de saúde que têm. Isto para garantir o quê? Que não vêm ter filhos ao Serviço Nacional de Saúde e se vão embora. Os imigrantes, tal como nós, já vão pagar muitos impostos. Com certeza, mas é justo que eles ainda tenham de ter um seguro de saúde suplementar para o SNS. Fazem isso. A Suíça faz isso. Os melhores países do mundo fazem isso. Porquê? Porque nós não podemos ter pessoas que vêm cá tratar-se ou ter cá medicamentos sem nunca terem contribuído para o nosso sistema de saúde. Têm que contribuir. Ter um seguro não lhes obriga sequer a ter uma despesa gigantesca. É garantir que as despesas que cá tiverem são cobertas por um seguro e não vão beneficiar da mesma saúde, digamos assim, que os portugueses que estão há 30 anos a contribuir para o sistema de saúde. Porquê tornar a situação desigual se eles pagam os mesmos impostos? Por uma razão simples. Porque nós já não temos saúde para os nossos, não podemos ter para os outros. Isto não é nenhum racismo, nem xenofobia, é uma questão de prioridade. Quer dizer, se eu tenho portugueses que não têm, nós temos 1 milhão de pessoas. É uma questão de desigualdade. Nós temos 1 milhão de pessoas que estão à espera de consulta. 1 milhão de pessoas. É uma questão de desigualdade. Não. Bom, mas é desigual ser português e ser imigrante ou não? Nós somos do nosso país, pagamos o nosso país, estamos a pagar a saúde que temos. É a mesma coisa. Os mesmos impostos, pagamos os mesmos impostos Pedro, também para a saúde. Uma coisa, é a mesma coisa um português que está a descontar para o Serviço Nacional de Saúde há 50 anos e um que chegou há 6 meses? Do Bangladesh, da Índia, do Brasil, de onde for? Não é. Portanto, deixa-me lá dizer isto. Um seguro para todos os que cá chegam. Se não temos saúde para os nossos, não podemos ter para os outros. Desculpem lá, eu sei que isto custa ouvir, mas é mesmo assim. E não há aqui contornos. Os melhores países do mundo fazem isto. E reduziria o valor pago por hora aos médicos tarefeiros. Porque, olha, os próprios administradores, já lá vamos, mas os próprios administradores na área da saúde dizem que hoje um dos problemas é que estrangeiros vêm ao Serviço Nacional de Saúde e não se consegue cobrar. Nem a eles, eu não estou a falar de que é cobrado aos estrangeiros, não. Está bem, mas ó Pedro, este é um problema. Então, quer dizer, se as pessoas estão a vir cá... Eu estou a perguntar relativamente aos médicos tarefeiros, se o governo faz bem a reduzir o valor por hora pago aos mas percebe que eu tenho que dizer isto às pessoas. Se há pessoas a vir cá tratar-se, beneficiar do nosso serviço de saúde e não o pagam, isto é uma questão de injustiça objetiva. Quer dizer, eles estão a vir a um serviço de saúde de outro país, tratar-se ou ter filhos cá, e quer dizer, eu não estou só a falar de pessoas do Bangladesh, da Índia e do Brasil. Estou a falar até de pessoas dos Estados Unidos e do Canadá. Sabe, as regras que vêm cá, estabelecem-se como residentes e ficam a beneficiar de medicamentos grátis, etc. Um estrangeiro, um turista, por exemplo, tenha, obviamente, pagar se for um residente fora do espaço europeu. Não vale de europeu. nada se não conseguimos cobrar. E todos os que têm lidado com esta área dizem que aos PALOP, por exemplo... Eu peço desculpa dizer isto assim, mas é mesmo verdade e toda a gente que está nesta área sabe que é verdade. Quer Angola, quer Moçambique, quer Guiné, quer mesmo o Brasil. Não conseguem, não conseguem cobrar a esses países. E, portanto, é injusto que um português não tenha consultas para os seus filhos ou para si e outros estejam a vir cá, beneficiem disso, da nossa saúde e não se consiga cobrar. Ponto 1. Ponto 2. Nós temos que ter, de facto, um compromisso de fixar pessoas no SNS. E isso resolve uma parte do problema dos tarefeiros. Porquê que existem tarefeiros? Porque o SNS não conseguiu ser atrativo para manter médicos, enfermeiros e auxiliares nos seus trabalhos. Por isso é que têm que vir, alguns deles através de empresas, criar serviços no SNS que são necessidades permanentes, não são serviços pontuais, são serviços permanentes. Ora, quando isto acontece é porquê? Porque se ganha mal no SNS, primeiro, porque não há reconhecimento do trabalho extraordinário que é feito, e o trabalho extraordinário é horas suplementares, etc. Durante a pandemia dissemos-lhes muito bem, trabalharam muito bem, mas não lhes demos nada em troca. Ou seja, continuam a pagar o mesmo quando trabalham mais. E este não é só um problema da saúde, é um problema geral do país. As pessoas sentem hoje que trabalham mais, pagam mais impostos, em vez de serem beneficiados, em vez de serem recompensados. Nos países anglo-saxónicos, quem trabalha mais é recompensado. Cá não, quem ganha subsídios é que é recompensado. Quem não faz nada é que é recompensado. Está tudo errado. E a saúde sente-se disso também. Sabemos que não há igualdade entre médicos dos quadros do SNS e os médicos tarefeiros. Como é que resolveria o problema? Ainda não me respondeu. Eu já disse, olha, um dos problemas era fixar pessoas no SNS com um atrativo, a isenção de IRS no trabalho suplementar. Isso e isto... Pedro, são pequenos passos que são importantes de ser feitos. Os médicos querem outros horários, querem obviamente também rendimentos maiores. E com certeza que devem ser tidos em conta quando sentem que trabalham, imagine, têm 8 horas de trabalho, trabalham 15 e ainda ganham menos do que se trabalhassem 8. Então isto faz algum sentido?
ou termos enfermeiros esgotadíssimos, como eu conheço muitos, e muitos são do Chega também, e me transmitem isso, que têm que fazer horas extraordinárias todos os dias para garantir que o serviço de saúde funciona, e quando chega ao fim, sentem que trabalharam mais, fizeram mais horas, recebem menos do que se tivessem trabalhado o mesmo. E temas como esse deviam ser objeto do acordo de regime que o Presidente da República propôs. Por isso é que eu propus que todos os principais candidatos presidenciais, estes 4 candidatos presidenciais, eu desafiei os meus 3 adversários. Isto não é nenhum desrespeito pelos outros, é o que os números dizem, até os vossos números, é o que os números de todo o país dizem. Há 4 pessoas que podem passar à segunda volta destas eleições. Deve haver um pacto de saúde em matéria da saúde nestes 4 candidatos. Eu desafiei. Os outros também são apoiados por partidos que estão na Assembleia da República. Com certeza, mas vamos lá ver uma coisa. Francamente, isto não é nenhum... Eu não estou a desvalorizar ninguém. Não é meu que ter 23% e 1%. Também não era quando tinha 1%. É assim na vida, não é? Está a dizer e a dar o exemplo do debate que quis organizar para dizer que o consenso alargado não seria, afinal, assim tão alargado. É alargado porque é mais de 80% da população. Porque estes candidatos representam mais de 80% da população portuguesa. E nós temos que ter um consenso na área da saúde. Nós precisamos de um Presidente da República, precisamos de partidos no Parlamento que digam assim: nós vamos deixar de ter conversa da treta da saúde, só de pactos, etc., conversa vazia, e vamos fixar-nos num debate que possa pelo menos elencar 4 ou 5 medidas concretas, como esta que eu lhe estava a dizer. Isso é um pacto, é um pacto de regime para a saúde, não é? Que é reduzir em 50% no primeiro ano... com que partidos? Não, eu estou a falar de candidatos agora. Reduzir em 50% no primeiro ano o desperdício e a fraude. Não é aceitável em nenhum país do mundo ter 1.000 milhões ou 1.500 mil milhões de fraude e desperdício todos os anos. Mas não é um Presidente da República que decide isso, como se sabe. Mas estamos no meio de umas eleições presidenciais e o Presidente tem uma palavra a dizer, tanto que o Presidente pediu um pacto na saúde. Um pacto sobre quê? Sobre nada? Um pacto só de conversa? Quer dizer, as pessoas não precisam de conversa, precisam de ação. As pessoas precisam de ação, de um Presidente que diga assim: temos que fazer assim. Mas essa tomada de ação cabe também aos partidos e aos governos. Mas já vimos, estamos a contar com os partidos e com os governos, não acontece nada em 50 anos. Nós temos que fazer coisas. E o fazer coisas com que partidos podia ser negociado e o que fazer coisas pacto de regime? Cortar a corrupção na saúde e a fraude. Garantir que quem trabalha mais na saúde é recompensado. Isso é importante. Garantir que os imigrantes que chegam de fora têm que ter um seguro de saúde e que os portugueses têm que ter prioridade no acesso à saúde. Última questão da saúde. Garantir que nós temos uma saúde que funciona bem, descentralizada, e não estamos a aumentar cargos todos os anos. Eu ainda hoje não percebi o que é que faz o diretor executivo do SNS, sinceramente. É que foi criado um cargo que nós temos um Ministro da Saúde, temos Secretários de Estado da Saúde e agora temos um Diretor Executivo da Saúde. Para quê? Isto é só gastar dinheiro em cima de dinheiro. É este pacto que eu acho que todos os 4 candidatos principais podem fazer, que é, se ganharem, eu se ganhar também me comprometo a isso, a dar uma mensagem ao país de que a saúde tem que mudar nestes 4 ou 5 eixos, aqui. E agora haverá margem para os partidos, para o governo, mas tem que mudar aqui. E eu comprometo-me a fazer isso. Será que Gouveia Mel se compromete a fazer isso? Será que Marcos Mendes se compromete a fazer isso? Será que José Seguro se compromete a fazer isso? Como é que essa negociação podia ser feita no Parlamento de um pacto de regime? Com que partidos, exatamente? Com todos? Vamos lá ver. Há 3 partidos que formam maiorias no Parlamento. Todos sabemos isso, não é? Ou o PSD ou o Chega ou o PS. Não há outros. Quer dizer, nós podemos perguntar assim: o Bloco e o JPP também contam para isso. Contam, mas quer dizer, ao PSD, ao Chega e ao PS. Eu abrangeria todos os partidos que sejam dispostos ao diálogo. O que eu estou a dizer é isto: nós já percebemos que com a extrema-esquerda não há grande diálogo possível. A extrema-esquerda acha que a malta tem que pagar impostos para sustentar os que não fazem nada. E vão achar isto até ao fim. E acham que a saúde tem que ser toda pública e que as pessoas só se preocupam se é um serviço público. Os utentes não querem saber se é público, se é privado, se é cooperativo, se é social. Querem ter um bom atendimento. Não dá, francamente, aliás, por isso é que ela se vai embora, não dá para ter uma discussão com a Mariana Mortágua sobre isto. Eu já tive muitas, portanto eu estou à vontade. Eu já tive muitas, agora não vai valer de nada. O que está a dizer é que é impossível que direita e esquerda negociem. Não é direita e esquerda, é a extrema-esquerda que temos no Parlamento, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, e francamente também um bocado com a Iniciativa Liberal e com o JPP e etc. Não só porque representam pouca gente, francamente, isto não é nenhum... representam pouca gente do ponto de vista representativo. Nós temos que ter grandes consensos nacionais nesta matéria. E neste momento há 3 partidos que podem ter consensos nacionais. Que é os que ficaram em primeiro, em segundo e em terceiro. Que é o PSD, o Chega e o PS. Nós estamos dispostos a este consenso desde que a saúde seja prioridade. Eu quero pôr a saúde como prioridade nesta campanha presidencial. Eu desafiei os 3 candidatos e outros se quiserem juntar a um debate onde quiserem, como quiserem, à hora que quiserem, sobre saúde. Ninguém quis. Só o Gouveia Mel é que disse: bom, pode ser, mas eu já escrevi sobre isso no meu livro.
qualquer forma, a saúde será um tema provavelmente muito presente. Quer dizer, o Marcos Mendes diz, deixa-me só dizer isto, Pedro, já agora. O Marcos Mendes respondeu-me hoje, até penso que a vocês também, mas respondeu-me hoje a dizer assim: eu não entendo que esta exigência, que este desafio do Dr. André Ventura seja importante, porque vamos ter muitos debates pela frente. Todos sabemos, e tu também sabes que és experiente nisto, que os debates que há televisivos nas eleições, sejam presidenciais, legislativas, têm um formato reduzido, curto, e tem que ser assim, em que dá para discutir tudo, mas rapidamente, e a saúde precisa de um debate a sério, prolongado. Portanto, eu reitero o meu desafio a estes candidatos para fazermos um debate sobre saúde profundo nas presidenciais. E gostava que eles aceitassem este desafio. Tem pelo menos um sim de Gouveia e Melo. Um sim fraco, porque ele disse que já escreveu sobre isso. Quer dizer, eu não sei se ele escreveu ou não, também nunca li nada, não li nada que ele tenha escrito. No meio desta crise, quem mas eu acho que era preciso debater queria saber quem é para si o principal responsável, se a Ministra da Saúde ou se o Primeiro-Ministro. Desta crise do Estado da Saúde. Não, eu acho que, antes de mais, vamos lá ver. Nós temos que ser também aqui um bocadinho sérios com isto. Este governo herdou uma situação muito difícil na saúde. E dizer o contrário também não é honesto intelectualmente. Este governo herdou uma situação difícil. E herdou uma situação difícil porque o PS deixou-nos norte na saúde brutal. Deixou-nos norte da saúde de despesismo, de fraude, deixou-nos norte da saúde no caso da imigração, em que o SNS... Repara, o ano passado tivemos o maior número de sempre de portugueses com seguro de saúde. O maior número de sempre da nossa história. Ora, não é preciso muito para pensar porque é que as pessoas estão a fazer seguros de saúde. Porque o SNS não lhes está a responder. Ou seja, nós temos os impostos que temos e a carga fiscal que temos, uma das maiores, mas ainda temos que fazer seguros de saúde para ter saúde. Portanto, quem são os responsáveis disto? Foi o governo socialista que durante 8 anos destruiu a nossa saúde, francamente, mas também um governo liderado pelo Luís Montenegro, que nos disse que ia ter um plano extraordinário, que em 60 dias ia apresentar soluções para o país, e nós vemos, a Ministra da Saúde é um desastre, não devia já estar francamente no cargo. Quer dizer, o que as pessoas sentem hoje em Portugal é assim: podem morrer pessoas por falta de atendimento do INEM, podem morrer pessoas por não ter consulta, até na cirurgia oncológica, que é talvez aquele ponto mais sensível que um país pode ter do ponto de vista da saúde. O Primeiro-Ministro disse que isto era a sua prioridade e soubemos que neste primeiro semestre de 2025 aumentou em 5% o atraso na cirurgia oncológica. Ou seja, é a incompetência em estado puro que os portugueses estão a pagar na área da saúde. Quem é o responsável? É António Costa, Luís Montenegro e a Ministra da Saúde, francamente. Mas porque estas coisas não melhoraram do governo de António Costa para este. Infelizmente, porque era talvez a área onde nós mais precisávamos de melhorar a parte da justiça. Vamos mudar de tema. Hoje mesmo o Correio da Manhã tem na manchete mais um caso judicial a envolver um elemento do seu partido, não é um elemento qualquer, além de deputado é também um vice-secretário da Assembleia, portanto senta-se num lugar na Assembleia mesmo junto a Aguiar Branco. O caso, para quem não sabe, é relativo ao deputado Filipe Melo, por uma dívida ainda avultada de dinheiro que lhe foi emprestado, curiosamente também por um elemento do Chega, julgo que o líder da Conselhia de Barcelos do Chega, que emprestou dinheiro ao deputado Filipe Melo, vai tomar alguma atitude em relação a este caso? Eu não sei quem é que empresta dinheiro a quem, nem quem é que deve dinheiro a quem. Jornais. Não, eu acredito que sim, eu vi hoje. Eu posso-lhe emprestar o jornal Correio da Manhã, Correio da Manhã. Mas também tenho que dizer uma coisa, este é o jornal aqui, diz deputado do Chega acusado de calote, mas não vi o mesmo em relação ao deputado do PS que foi preso em Setúbal. Não é verdade, não é, tens aí a manchete, então, mas olha, então, não, mas empresta-me o jornal, por favor. Não, carteiras menores. Por favor, está aqui. Por favor. Eleito pelo PS, sim, mas eu quero mostrar às pessoas esta diferença. Agora vejam onde é que diz PS e onde é que diz Chega. Vejam, eu vou pedir às pessoas para ver. Onde é que diz PS e onde é que diz Chega? Chega na manchete em grande. Ele é deputado. Em grande. Vamos lá ver. No PS. André. Não, Pedro, desculpa lá, isto tem que ser dito também. Está no PS. Está aqui em letras mínimas. Não são letras mínimas, está na manchete. Pedro, desculpa lá, tu consegues ver como está na manchete. Desculpa lá, está aqui. Onde é que diz Chega e onde é que diz... Não, eu peço que metam lá isto aqui. Onde é que diz Chega e onde é que diz PS? Isto é desonestidade. Vamos falar da importância dos dois deputados. Tu é que lançaste a questão na manchete. Da República, o outro é deputado municipal em Setúbal. Então é menos grave. Quando foi um dirigente do Chega municipal, vocês não puseram também na primeira página? A importância de alguém que está ao lado da Aguiar Branco, sentado como vice-secretário na Assembleia. Eu acho é que nós temos que ser sérios. Nós temos que ser sérios na vida. E sérios na transmissão de informação. Nós temos um deputado que está aqui, que é... Nós temos aqui um deputado que é deputado do Partido Socialista. Quem olhar para isto, nem sequer vê que isto é um deputado do PS. Nem sequer vê... Está aqui dentro a cara do José Luís Carneiro. Eu vou ver se o encontro. Espera aí.
Espera aí que eu vou ver se encontro aqui a cara do José Luís Carneiro. Espera aí. Deixa-me ver se eu encontro aqui a cara do José Luís Carneiro. Também não vai encontrar a cara do André Ventura. Não, está aqui, percebes? Está aqui. Essa é que é a diferença, Pedro. Essa é que é a diferença. É que quando abrem a página, estás a ver... Não, Pedro, desculpa lá. Tu lançaste a questão e nós temos que pôr a questão. E eu gosto de ser sério nestas coisas. E quando nós abrimos aqui... Olha, está aqui. O André Ventura está aqui. Ao lado do Filipe Melo. Pronto, e eu estou aqui agora no outro jornal e não encontro o José Luís Carneiro em lado nenhum. Porquê é que o André Ventura está no jornal e o José Luís Carneiro não está? Estamos a falar de um deputado municipal do PS. Então, mas quando foi deputado... Quando foi... Oh, Pedro, desculpa lá, nós... A minha questão não é... Eu já lá vou, mas desculpa, tens que me deixar também dizer isto, porque eu acho que é importante para os eleitores. O André tem dito isso ao longo dos últimos dias nas muitas entrevistas que tem dado. Pedro, se tu não me deixares falar, eu não consigo dizer o que eu quero e eu vou ter que dizer. Porque é uma questão de justiça. Se eu não conseguir colocar as perguntas e o André não responder às minhas perguntas, eu acho que se metem a cara de um líder ao lado de um problema, seja ele qual for, devem fazer o mesmo que o Partido Socialista. Ou o Partido Socialista tem algum estatuto especial nas relações da imprensa? Ou o Primeiro-Ministro tem algum estatuto especial na relação da imprensa? Não tem. E, portanto, quando se mete um deputado com uma dívida cível, não é nada de crimes, é cível, há uma dívida. É como se tu devesses a alguém dinheiro, se calhar deves ao banco, se calhar deves a outras pessoas, se calhar deves, como outros. Este é um caso de crime, andar a roubar menores da via pública. E eu não vi ninguém atrás do José Luís Carneiro durante o dia. Doutor José Luís Carneiro, o que é que acha de um deputado seu andar a roubar menores na via pública? O caso de dívida de Filipe Melo, esse justo é suficientemente grave para a pessoa que lhe emprestou dinheiro para levar o caso para o tribunal. Eu só quero perceber se vai tomar alguma atitude em relação a esse caso. Pedro, eu respondo a isso quando tu perguntas ao José Luís Carneiro se ele vai tomar alguma atitude. Porque eu estou farto, sinceramente, da imprensa deste país só se preocupar com o Chega quando é caso do PS e do PSD. Nunca confrontam os líderes com isso. Desculpa lá, acho que chega de vocês andarem atrás de mim para saber sobre o deputado A, B, C ou D e deixarem... todos Desculpa lá, isto é um caso criminal. Isto é um caso do Chega que estão envolvidos em casos polémicos. Vocês tiveram com o José Luís Carneiro hoje... Ser um caso civil tiveram com o José Luís Carneiro... Mas claro que é um caso diferente, não é um caso criminal, não é uma suspeita criminal. Vocês tiveram com o José Luís Carneiro hoje, ontem, anteontem, em todos os dias. Eu não vi nenhum jornalista perguntar-lhe assim: olha, sobre o seu deputado que roubou menores na via pública. Porquê? O PS tem algum estatuto especial na imprensa? O PS tem que ser protegido pela imprensa portuguesa. O PSD tem que ser protegido pela imprensa portuguesa. O José Luís Carneiro ainda não esteve aqui desde que foi conhecido este caso. Sim, mas estiveram com ele, vocês e outro. E porquê é que não lhe perguntaram? Porquê é que não lhe perguntaram que diabo? Porquê é que é só o Chega? Porquê é que é sempre o Chega? Porquê é que é sempre perseguição ao Chega? Tentar mandar abaixo o Chega, tentar mandar abaixo o André Ventura? Porquê é que é sempre isto? Por falar em elementos do Chega que têm trazido problemas ao seu partido, mas está a ver, já falou com Gabriel Mitar Ribeiro desde que ele saiu? Não falei. Eu estou focado em resolver os problemas do país. Eu não me preocupo em ninharias e minudências. Então não é uma ninharia. Alguém que por não ter um lugar num governo vai embora. Isso não me preocupa muito. Francamente, preocupa-me isto. E desculpe lá... Mas foi essa a questão de Mitar Ribeiro não ter um lugar no governo de sombra do Chega. Isto, Pedro. Deixa-me um cargo de deputado. Pedro, não me vai impedir de falar, porque mesmo que fale por baixo de mim, eu vou esperar e depois falo. Acho que chega ao momento também da imprensa ter aqui o seu papel e o seu trabalho. E também fazerem o seu trabalho. André, quer dizer, de não ser sempre... Eu não estou a falar só disso. Diferentes. Estou a falar desta coisa que parece sempre uma tentativa de diminuir o líder do partido e de perseguir o líder do partido. O nome socialista surge em letras mais pequenas não é o André. O nome Chega. Olha aqui. Eleito pelo PS, em letra quase que é preciso uns binóculos para se ver eleito pelo PS. As pessoas conseguem. E depois não se vê o líder. As pessoas conseguem ler. E depois não se vê o líder do PS em lado nenhum. Então e porquê é que se vê aqui o líder do Chega? Acha que isso faz sentido? Nem o Pedro acha que isso faz Filipe Melo estava sentado ao seu lado. E este senhor nunca teve ao lado do líder do Partido Socialista. Nem é deputado de Setúbal, mas nunca teve. Claro que não sabe, não interessa saber, não é? Não interessa municipal saber. De Setúbal. Além de mais, José Luís Carneiro há pouco tempo foi eleito como secretário-geral do PS. Eu penso que são duas coisas, mas não vamos estar agora. Eu não vou estar aqui a discutir consigo minutos desses. Eu gostava era que fizessem as mesmas perguntas ao líder do PS e do PSD, que dos 1000 casos ou dos 1500 casos de corrupção que há são deles. E portanto gostava que perguntassem isso aos líderes do PS e do PSD. Enquanto isso, o André vai escapando à pergunta se falou com o Gabriel Mitar Ribeiro ou não. Se falou com o Gabriel Mitar Ribeiro desde que ele saiu. Não, mas tinha que falar porquê? Há alguém que, por não estar num governo, sai de um partido. Só mostra mas essa foi a razão de não estar no governo de sombra. Está. Segundo ele próprio disse. Portanto, vamos falar do que interessa. Do combate à corrupção, da saúde, dos problemas que há de segurança. Vamos falar do que interessa. Eu também gostava de falar dos militantes dissidentes do seu partido. Podemos falar. Acha que alguém quer saber do Gabriel Mitar Ribeiro? Francamente. Acha que alguém está em casa a ver o nosso canal e diz assim: bom, quem me dera hoje saber o que é que pensa o Gabriel... Não, as pessoas querem saber assim...
O que é que vão fazer para combater a corrupção? O que é que vão fazer para combater a insegurança? O que é que vão fazer para ter um país melhor nas pensões, na economia? Enfim, são muitos militantes que vão saindo e o Chega vai tendo destes que vão sair. Testemunhos dissidentes que saem a dizer o pior de si e do partido. E a minha pergunta é se eles estão todos errados. Sabe quantos militantes tem o Chega, Pedro? O Chega deve ser hoje o partido com mais militantes neste país. Deve ser hoje o partido com mais militantes em Portugal. O Chega ultrapassou largamente os 70 mil militantes em Portugal. Tem e tornou-se, em 6 anos, líder da oposição. Líder da oposição. Teve um crescimento que nunca nenhum partido teve na história. Nunca nenhum partido teve na história. Nem o PRD teve este crescimento na história. Assumiu-se como farol da democracia. Acha que eu estou preocupado que 2, 3 ou uma pessoa, porque não têm os taxos, os lugares, saiam? Eu estabeleci comigo próprio uma missão nesta vida, Pedro, que é fazer pelo povo português o melhor que eu puder. O melhor que eu puder. Quando eu me levanto e quando eu me deito, eu estou a pensar só nisto. Como é que eu hoje vou melhorar a vida do povo português? Como é que eu hoje vou lutar pelos portugueses? Se em cada 15 mil que entram saem 2 ou 3, então eu fico feliz. É sinal que o Chega está a fazer o seu trabalho, está a incomodar as elites do regime, está a incomodar os que mandam e os que pagam e os que sustentam o regime, está a incomodar a elite política e isso deixa-me muito tranquilo. Não vemos isso a acontecer nos outros partidos, dissidentes que depois dizem o que dizem. Como é que pode dizer isso? André Ventura. disseram dos líderes que saíram. Rita Ribeiro disse que o André é um predador narcísico, que abusa do poder e de que o Chega é cada vez mais desfuncional. O Pedro sabe e eu também sei que se fôssemos ver todos os que já saíram do PS e do PSD nos últimos 50 anos e o que disseram dos líderes foi, nem sei, 1000 vezes o que já estes disseram. A questão aqui é diferente. É que os senhores, não é só aqui, é em todo o lado. Qualquer pessoa que diga mal de mim tem antena aberta em todo o lado. Qualquer pessoa que diga mal de mim. Porquê? Porque vende. Os outros ninguém quer saber, francamente. E o André, como sabe, tem antena aberta também para Não, mas deixa-me lá só dizer isto. Hoje em Portugal nós temos este sistema. Qualquer pessoa, aliás, o caso do Gabriel Mita Ribeiro é interessante, sabe porquê? Porque eu tinha diretores de televisão, alguns deles que me diziam assim, e não era aqui por acaso, mas era noutros sítios, que me diziam assim, olha, pá, manda, quando vier aqui alguém do Chega, quem quiser, mas nunca o Gabriel Mita Ribeiro, porque é de facto uma coisa absolutamente secante. Ou seja, o Gabriel Mita Ribeiro nunca teve espaço nenhum para falar em lado nenhum dos temas que ele gostava de falar. Mas a partir do momento que começou a dizer mal do André Ventura, tinha canal aberto em todo o lado. Isto é um sintoma da democracia. Sabes qual é o sintoma? É o sintoma de quando aparece alguém para defender as pessoas, contra as elites e contra o sistema, todos se unem para o destruir. Eu não me importo. Podem continuar, podem fazer esse trabalho. Eu estou aqui para resistir. Para resistir. E enquanto alguns saírem e continuarem a dizer mal de mim e continuarem a achar que eu não sirvo, eu sei que estou no caminho certo e que estou a fazer o que é certo pelos portugueses. Os resultados mostram isso. O Chega passou de 1,2% para 23%. Portanto, os portugueses são os únicos a quem eu me preocupo de prestar contas. António Garcia Pereira, líder histórico do MRPP, outro falhado também. Voltou esta semana a fazer uma queixa ao Ministério Público, já não são apenas os cartazes, mas pede a extinção do Chega por ilegalidades relacionadas com a lista de dirigentes do partido que, enfim, o Chega ultrapassou o período máximo de 6 anos para apresentar os nomes dos seus dirigentes nacionais atuais. O que é que o Chega não cumpre a lei? Não, a questão que tens de estudar é se o que ele está a dizer é verdade. O para além de ser um mentiroso compulsivo é um falhado, que nunca conseguiu sequer ser eleito, nunca sequer conseguiu ser eleito para a Assembleia da República. E faz parte da queixa que foi enviada para o Ministério Público. Quem é o António Garcia Pereira? Para nós estarmos aqui a falar dele. Ainda esta semana quem é o Garcia Pereira? Não, isso eu sei. Com a fundadora e militante número 3 do Chega, que o André conhece bem, a dizer exatamente a mesma coisa. Agora eu posso falar, não é? Quem é o Garcia Pereira? O Garcia Pereira é um falhado. É um falhado em toda a dimensão. O MRPP nunca conseguiu eleger um deputado para a Assembleia da República. Vocês próprios... A questão podia ser um anónimo a fazer a caixa. Tu perguntaste-me o que é que... Porquê? Tens que perguntar se ele tem razão ou não tem razão. Os falhados quase nunca têm razão. Ele é um falhado, absolutamente. É um falhado porque defendia sempre... Esteve sempre do lado errado da história, queria tirar a liberdade às pessoas, queria uma sociedade totalitária, queria uma ditadura do proletariado. Está a cumprir Estava errado. Já lá vamos. Fizeste a pergunta, deixa-me falar. É um falhado porque nunca conseguiram, em 50 anos, eleger um deputado para a Assembleia da República. E querem extinguir um partido que tem 60. Já viste a ironia disto? Um ditador que nunca conseguiu eleger um deputado para a Assembleia da República quer extinguir o segundo maior partido do país, que tem 60 deputados. Isto só pode ser brincadeira. Em qualquer país da Europa isto era uma brincadeira. Cá só não é por uma coisa, porque é dizer mal do André Ventura e do Chega. E portanto vale a pena ouvi-lo, porque ele deve ter opiniões muito interessantes. Apesar dele ser um falhado em tudo na vida, faz sentido ouvi-lo porque ele tem opiniões interessantes a dizer mal do André Ventura e do Chega. Agora vamos à parte que importa. O Garcia Pereira diz que nós somos racistas, fascistas e não comunicamos os dirigentes. O não comunicamos os dirigentes é falso,
até em 2023 o Tribunal deferiu. Nós comunicámos ao Tribunal logo a seguir à Convenção e o Tribunal deferiu a anotação dos dirigentes. O Tribunal, eu tenho esse despacho, posso-te mandar já a seguir ao programa, se quiseres, e podem pôr isso no ar. Portanto, o próprio Tribunal aceitou a comunicação desses dirigentes. Portanto, é falso que não tenha havido essa comunicação. É errado, portanto, é falso, nega que o partido objetivamente. esteja em situação ilegal perante o Tribunal Outra coisa é Constitucional. virem dizer que o Chega é fascista, racista, que não cumpre a lei, que tem outdoors a dizer que os ciganos têm que cumprir a lei, que isto não é o Bangladesh e que o partido deve ser extinto por ser racista. Se o partido fosse... o Chega também tem que cumprir a lei. A minha questão é, o Chega está a cumprir a lei. Eu Só acho para que, ficarmos eu acho que clarificados sobre isso. Eu acho que se nós dissermos que os ciganos têm que trabalhar, não estamos a incumprir a lei. Aliás, eu vi com alguma curiosidade que, quando os cartazes saíram, uma série de pessoas espalhadas pelas televisões, que era crime, que eu devia ser processado, preso, etc. Mas ontem, a Comissão Nacional de Eleições, veio tomar finalmente uma medida a dizer que uma decisão de que os cartazes do Chega não eram ilegais. De que os meus cartazes não eram ilegais. Que não via, cito, nenhum ilícito eleitoral. Só que isso já não é tão importante dizer, nem é tão importante frisar. O que é importante frisar é a ilegalidade, é o racismo, é o fascismo, etc. Sabe, a Comissão Nacional de Eleições pode ter uma intervenção durante o período eleitoral e por isso mesmo está a enviar essas queixas para o Ministério Público. Pedro, mas isso também só vai sobre si e sobre mim vai para o Ministério Público à mesma. Eu, se chegar agora a casa... enviar as queixas para o Ministério Público. Se chegar a casa agora e fizer uma queixa sobre si, também vai para o Ministério Público. É a mesma coisa. Se eu chegar agora a casa e disser o Pedro é um péssimo jornalista e provoca desinformação, também vai para o Ministério Público. Agora, o que sabemos é que já há uma decisão da CNE. E aquilo que eles representam. O que sabemos até agora é que já há uma decisão da CNE. Não deem a volta à questão. Já há uma decisão. Não é ilícito. Nós não temos ainda nem decisões do Ministério Público, nem do Tribunal Constitucional. Antes diziam que não tínhamos da CNE. Agora temos da CNE. Ainda não temos dos outros. André, não é a CNE que pode decidir a extinção ou a ilegalização. Eu estou a falar dos cartazes. A CNE, a Comissão Nacional de Eleições, disse que cartazes os cartazes também foram a dizer os ciganos têm que trabalhar. Ou isto não é o Bangladesh, ou os imigrantes não podem viver de subsídios, não são ilegais e não configuram um ilícito eleitoral. E, portanto, o que eu pergunto às pessoas é, se ouvindo um falhado como o Garcia Pereira, alguém que nunca conseguiu nada na política portuguesa, alguém que só tem... Alguém que só... de legislação laboral, francamente é um falhado. Foi que nem nunca conseguiu líder ser... do PCTPM e RPP esse grande partido, Pedro, esse grande partido que tinha cartazes a dizer morte aos traidores que não querem o euro. Morte aos traidores, dizia o MRPP. Uma pessoa que fez durante muitos anos parte Sim, fez parte daqueles que criam uma ditadura em Portugal durante muitos anos e que todos tiveram que combater contra ela. Eu não sou de falinhas mansas com estes tipos de esquerda, eu dou-lhes zero. Comigo me levarão zero. Mas ele tem o direito, como qualquer outro cidadão, de enviar queixas e eu tenho para o direito de responder aqui. E para o Tribunal Constitucional. Quando eu estou a responder a pessoas que têm zero de sentido democrático, líderes ou antigos líderes de partidos absolutamente antidemocráticos, que nunca conseguiram sequer eleger um deputado à Assembleia da República, nunca tiveram a confiança dos portugueses e vêm pedir a extinção do partido que a seguir ao governo mais tem a confiança dos portugueses, isto é mal perder, é ressabiamento e é vingança. Eu não dou para isso. Portanto, façam os pedidos que quiserem, eu vou continuar a trabalhar pelos portugueses. É isso que eu vou continuar a fazer. E não tem receio algum de que o Chega venha a ser considerado inconstitucional e assim extinto? Nós estamos a falar do segundo maior partido da democracia portuguesa. Nós estamos a falar do segundo maior partido da democracia. Isto não é uma brincadeira, as pessoas não podem... Imagina o que é a Europa acordar um dia e ver assim, o segundo maior partido do país português, em Portugal, foi extinto. Se não cumprir a lei. Mas evidentemente, por isso é que o Chega já fez 6 convenções. E por isso é que o Chega está a tentar e procurou sempre ir de encontro àquilo que era o cumprimento da lei. Eu já me submeti a votos mais vezes que qualquer outro líder hoje em Portugal. Quer dizer, vir dizer assim, o André Ventura, será que ele é o líder legítimo do Chega? Quer dizer, eu sou o líder em Portugal que mais se submeteu a votos. Não só na população, como dentro do Chega. Nunca houve tantos votos como para eleger o presidente do Chega. E em todos, com o Tribunal Constitucional, sem o Tribunal Constitucional, os militantes do Chega saíram para dizer assim, queremos este presidente e esta direção. Agora, se o país acha que pode, perante o líder da oposição, em vez de ganhá-lo nos argumentos, ganhá-lo no debate, se acham que a ideia é prender-me, pôr-me umas algemas, levar-me para a prisão e extinguir o partido, eu diria que então a nossa democracia já não está muito saudável. Houve participações à CNE, neste período por causa dos cartazes, só para que tenhas noção, Pedro, que pediam que eu não pudesse falar em público durante 5 anos. Que pediam que eu não pudesse falar em público. André Ventura, nós já não temos Agora pergunto-me, pois eu sei, mas olha, até para eu poder falar em público. Das presidenciais, tu achas que faz sentido, esta semana... Deixa-me só dizer isto. Achas que faz sentido pedir a prisão de um líder político porque ele tem cartazes que nós não gostamos? Pedir até 5 anos de prisão para que ele cumpra nos estabelecimentos de lei? Se os cartazes não cumprirem a lei, André Ventura... Não é cumprir a lei, é vocês não gostam dos cartazes, isso é outra coisa. Quer dizer, o José Sócrates andou a gamar o país e anda à solta.
E eu, porque digo que os ciganos têm que trabalhar, vou para a prisão. Quer dizer, é este país que temos hoje, é este o país que querem a sério. Eu gostava de olhar para as pessoas e perguntar, quer dizer, é este André o país Ventura, que queremos. Vamos falar um é este pouco o país das que queremos. presidenciais. Eu acho que não, Esta não é? semana esteve aqui no NAU o candidato que é apoiado pela Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, e que disse uma coisa surpreendente, que nos contactos que tem feito tem recebido o apoio de inúmeros jovens que já votaram no Chega. Isso também o surpreende a si? Eu respeito muito isso e respeito a candidatura do João Coutinho de Figueiredo, mas é o que é. E os números são o que são também, e mostram o que são. Eu acho que o João Coutinho de Figueiredo tem o seu espaço, tem o seu eleitorado. É evidente, parece-me evidente. Pelos vistos também é um candidato aliciante para o eleitorado do Chega. Mas isso é com base em quê? Com base no que ele disse? Com base nos contactos que ele tem feito na rua. Eu acredito que seja com base nos contactos que ele tem feito no telemóvel dele e do WhatsApp dele. Não, contactos pessoais tem feito na rua durante a campanha. Nós temos de deixar brincadeiras. Nós temos de deixar brincadeiras. Ele não estava a brincar. Não, eu compreendo, mas ele não estava a brincar. Mas tu sabes que ele estava a brincar e eu também. Ele disse-o quase como se fosse uma curiosidade. Eu achei um pormenor com alguma relevância. O Chega em todas as sondagens é o partido que mais tem predominância nos jovens. Eu sinto na rua, toda a gente sendo na rua. Para si, Coutinho Figueiredo é um candidato que não conta nestas presidenciais. Os vossos jornalistas sentem-no na rua, toda a gente sendo na rua, que o Chega é o partido que mais jovens atrai em todo o país. Para si é um candidato que não conta nestas presidenciais? Vamos lá ver. Não há candidatos que não contam. Parece-me evidente neste momento que há 4 candidatos que podem passar à segunda volta e disputar a segunda volta perante os números, inclusive das vossas sondagens. Isto não é desvalorizar, é o que é. Também já houve momentos em que eu estava do outro lado. E eu respeitei isso e respeitei os que estavam do outro lado. Parece-me que é evidente que vai haver uma disputa entre esta candidatura, a minha, a de Marcos Mendes, a de Gouveia Melo e de António José Seguro. É o que todos os números indicam. Mas, curiosamente, isto não quer dizer que João Coutinho Presidente não tenha da um Assembleia da resultado, República excluiu António José Seguro dos candidatos da esquerda. Ele é exatamente... Isso eu não sei, isso não vou estar a pronunciar-me sobre, não é a minha área política. Eu sei uma coisa, Chega a vencer o Partido Socialista nas legislativas em todo o sul do país, onde o PS era um bastião de esquerda. Há uma transferência de votos evidente neste momento entre pessoas que votavam no Partido Socialista e agora votam em mim e no Chega. Isso é uma evidência. Eu quero ganhar o sul do país todo. Quero ganhá-lo outra vez, como ganhámos nas legislativas. Estou convencido que vamos vencer, que vamos ter um grande resultado em Lisboa, que vamos vencer Setúbal, que vamos vencer o Alentejo, que vamos vencer o Algarve. Estou convencido que vamos voltar a ter grandes resultados nas regiões autónomas. E onde uma grande batalha destas presidenciais se vai travar é no centro-norte do país, onde eu tenho que convencer muita da população que ainda está hesitando entre o Chega e o PSD, neste caso entre mim e o Marcos Mendes, que eu sou o que melhor pode personificar o abanão no sistema que eles querem dar. E este é onde se vai decidir estas presidenciais. É o seu adversário principal nesta altura? É Marcos Mendes? Eu não vou dizer isso por uma questão de respeito. Eu não sei, francamente. As sondagens, ora mostram, e as vossas também têm mostrado isso, que é Marcos Mendes, no último mês. Porém, há outras que mostram que será Gouveia Melo. Eu estou preparado para enfrentar qualquer um na segunda volta das eleições e para fazer valer as minhas causas. Nós vamos ter um período agora longo de campanha, de debates. Depois teremos outro período longo. António José Seguro. Na segunda volta. Por isso eu perguntava-lhe se para si ele é o candidato da esquerda, eu tenho dúvida, candidato do centro. Eu tenho dúvidas em responder-lhe a isso, porque que tem atraído também parte da direita. Eu não sei o que é ser candidato de esquerda, porque eu não sou de esquerda e eu não sei o que é ser candidato de esquerda. Eu tenho visto muita gente do Partido Socialista dizer que não vai votar no António José Seguro, mas eu não sei se isso é representativo de toda a gente. Eu acho que o António José Seguro, francamente, vou dar a minha opinião sobre o que eu acho do António José Seguro. Eu acho que o António José Seguro é um homem sério, parece-me, francamente, um homem sério. É um homem que tem as suas convicções. Foi afastado e escorraçado do aparelho do Partido Socialista numa altura também muito complexa. É normal que não tenha os votos do Partido Socialista, porque há muita gente no Partido Socialista ressentido com ele. E está numa altura difícil, em que o Chega, entre aspas, comeu uma grande parte dos votos do Partido Socialista, sobretudo na zona de Lisboa e do sul do país, e nas regiões autónomas. Portanto, isso obviamente pode afetar a candidatura do António José Seguro, mas eu não sei o que é que vai acontecer até lá. Pode acontecer até que a segunda volta seja eu e o António José Seguro. É perfeitamente possível. Ou que seja o Gouveia Melo e o António José Seguro. Ou que seja o Marcos Mendes e eu. Tudo é possível neste momento. Por isso é que todas as sondagens dizem que na segunda volta, qualquer que seja o candidato contra si vai ganhar. O que também não é difícil, no sentido em que o sistema une-se todo para defender o único que põe em causa o sistema, que sou eu. Portanto, é normal que numa segunda volta, neste momento, todos... Porque é interessante ver, se passar o António José Seguro à segunda volta comigo, o que é que o PSD vai fazer? Vai apoiar um candidato socialista à presidência da República? Vai dizer para se votar no candidato do Partido Socialista? Ou se passar o Gouveia Melo à segunda volta, vai votar num candidato que não tem nenhuma ligação André partidária? Ventura. Ou escolherá o único candidato da direita que está nestas eleições? É que, se por exemplo, passar eu e o Gouveia Melo à segunda volta, há uma questão que se vai colocar.
é quem é que está mais próximo, por exemplo, do Governo e do PSD nas matérias decisivas que têm estado na governação, da imigração, do combate à corrupção, das questões de segurança, da lei das burcas, que nós conseguimos aprovar na Assembleia da República. E aí acha que os portugueses vão escolhê-lo assim os portugueses, não as sondagens não dizem os portugueses, isso, não o Governo, nem as elites. Esses vão estar todos contra mim, não é? Nenhuma delas lhe dá a vitória numa Mas está a falar na segunda volta, não na primeira. Não na primeira. A nossa entrevista está a terminar. Só para dizer isto, estas eleições têm duas fases muito distintas. A primeira volta é uma eleição, a segunda volta é outra eleição. Nós, na primeira volta, há sondagens que me dão em primeiro, outras em segundo. Eu acho que isso vai acontecer. E que eu vou ganhar a primeira volta das eleições presidenciais. Outra é se todo o país, todo o sistema de esquerda se juntar contra mim numa segunda volta. Mas isso, vamos ver o que é que acontece. Eu cá estarei para os enfrentar à mesma, mesmo que no fim perca. A nossa entrevista está a terminar. É provável que quando estiver a sair daqui se cruze com o Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, que é nosso comentador residente às sextas-feiras e que tem feito uns vídeos em que o chama de Andrezito e diz que não tem medo de si nem das suas ameaças. Vai cumprimentá-lo se o vir ali fora? Eu cumprimento. Vai falar com ele? Vai dizer o quê? Eu cumprimento politicamente toda a gente, mas acho o óbvio. O Isaltino Moraes não devia ser Presidente da Câmara de Oeiras. E quem foi condenado como ele foi por crimes de gravidade que foram económicos, etc., não devia estar nas funções em que está. E, portanto, é o que eu acho. Isto não tem nada a ver com cumprimentá-lo ou não o cumprimentar. Não devia estar nestas funções e não devia continuar nestas funções. Com certeza, eu respeito isso e por isso é que digo que democraticamente o cumprimentaria. Agora, o Isaltino Moraes costuma dizer nos vídeos dele que não tem medo e que eu digo que o vou prender e que isto é uma violação do Estado de Direito e etc, etc, etc. Eu quero dizer aqui mais uma vez isto. Eu não tenho mesmo medo. E, portanto, seja do Isaltino, seja de quem for, eu não tenho mesmo medo. Se tiver que ir preso, irá preso. E o sistema português tem que começar a ter consequência para quem rouba o país. André Ventura, obrigado por ficar a aguardar pelo despacho do Tribunal Constitucional relativamente às listas dirigentes. Espero que o publiquem também, porque acho que é importante. Até à próxima, boa campanha para si. Obrigado.